Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 18. Vamos reparar que há uma estrutura textual aqui de duas admoestações e um exemplo. A admoestação primeira vai do versículo 1 até o 4, depois a admoestação segunda do 12 até o 18, e do 5 até o 10, o exemplo. Vamos prestar atenção que do 5 até o 10 é o desejo de Deus sobre nosso coração. E do 2 ao 4, assim como do 12 ao 18, é a vida externa, as coisas que estão à nossa vista, o que os outros veem em nós. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 18, diz assim a palavra: E se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Deus, tem misericórdia, por favor. A expressão do teu texto está aqui revelada. O Senhor já escreveu, mas o que não está revelado é o nosso coração. Então eu peço que agora, se tu quiseres, o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração, e a gente assim seja revelado por ti, Senhor. Desnuda mesmo, Senhor, ensina mesmo. Dá-me, Senhor Deus, ousadia, mas dá-me também, Senhor Deus, fidelidade ao Senhor, para que teu propósito seja cumprido aqui entre nós, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A proposta de Deus para a nossa vida espiritual não é diferente da proposta de Deus para a nossa vida carnal, física, humana. Não há um dualismo, uma dicotomia
entre aquilo que é a nossa vida com Deus e aquilo que é a nossa vida com o próximo, ou com as coisas com as quais nós lidamos diariamente. A interpretação, essa interpretação dialética que separa, que diz assim, olha, o que eu faço, sei lá, no meu escritório é distinto do que eu faço lá na igreja. Essa interpretação, ela é antibíblica. É uma das armadilhas, uma das ciladas do diabo para fazer com que a gente tenha uma vidinha medíocre e fazer com que a gente viva com dor e drama de consciência. Nós temos uma só vida, é a vida do Espírito. E a vida do Espírito, ela se relaciona na prática com o mundo no qual nós estamos inseridos. E esse mundo com o qual nós estamos inseridos, os principais elementos desse mundo não são os bens, os recursos. Os bens e os recursos materiais, como o dinheiro, como um carro, um apartamento, como estruturas que construímos, eles são administráveis, são recursos de mordomia. A gente precisa ter boa competência para fazê-lo. Faz parte do mandato de Deus cultural para a gente. Mas aqueles recursos tangíveis com os quais lidamos diariamente, existe um que é em especial, é acima dos demais, que são as pessoas. Nós lidamos com pessoas, nós nos relacionamos com gente, não com coisas, porque as coisas não trocam amenidades, não trocam afinidades, não trocam histórias, não trocam pontos de vista. As coisas, elas respondem ao comando, enquanto que pessoas, elas respondem aos seus próprios corações. Por isso, o grande desafio da vida espiritual, ou melhor, o maior desafio da vida espiritual, de gente que quer ser de fato crente, não se constitui necessariamente na boa mordomia, na gestão de recursos. Isso certamente é prova da sua fidelidade para com o Senhor. Mas a gestão dos relacionamentos interpessoal talvez seja uma faceta ainda maior, que precise ainda mais Deus ser glorificado na nossa vida. A Bíblia, quando fala sobre a salvação que Deus operou em Cristo para nós, fala de um resgate relacional, ou seja, o que Jesus operou na cruz, a sua morte no nosso lugar, não foi para que a gente tivesse simplesmente uma vida de prazeres e bens aqui na terra. Quando Deus morreu na cruz em Cristo Jesus, Ele estava resgatando o nosso relacionamento com Deus. O que Deus prezava, sobretudo, acima de tudo, era um relacionamento interpessoal, nós e Deus. E à medida que esse relacionamento vai se tornando real, concreto, isso vai se confirmando nas dinâmicas relacionais, nas interações que temos uns com os outros. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, ele está preso, é uma carta de prisão. Ele está sofrendo muito por causa do Evangelho. Ele está com cuidado sobre as igrejas que ainda estão novas, tenras na fé. Ele está querendo fortalecer o verdadeiro, o legítimo cristianismo. Então ele escreve, e essa carta, ele recebeu a notícia de que lá na terra de Filipos acontecia uma coisa no mínimo interessante, para não dizer até degradante. Acontecia que alguns obreiros, algumas pessoas começaram a pregar o Evangelho naquela mesma terra, querendo trazer vergonha a Paulo, querendo trazer algum demérito a Paulo. E Paulo diz, olha, eu não estou nem me importando se esse pessoal prega por porfia, por inveja, por discórdia. Se eles estiverem pregando o Evangelho, eu me alegro, eu me regozijo. E ele traz uma proposta no final do capítulo 1, dizendo assim, vivei acima de tudo por modo digno da vossa vocação. E quando ele fala isso, ele conclui o capítulo 1 dizendo para mim assim, olha, se prepara para sofrer, porque viver de modo digno do Evangelho é aprender
a equalizar, aprender a manobrar os sofrimentos na terra. É aprender a descobrir como nos sofrimentos da terra, como é que Deus está tratando conosco, como é que Deus está mexendo os botões do nosso ser, como é que Ele está montando a imagem de Cristo na gente. Então a proposta de viver por modo digno do Evangelho não é uma proposta abstrata, e também não é uma proposta para igreja, templo, ministérios, coisas que a gente faz na igreja. Viver por modo digno do Evangelho é sobretudo aprender a sofrer as sanções, as crises e os problemas, aprender a sofrer diante de Deus, para Deus, e que Deus cresça em nós. Por isso esse texto que a gente acabou de ler, ele começa com a pretensão de ensinar a sofrer, dizendo assim: olha, eu proponho isso a vocês, sofram por Deus e para Deus, deixem-se levar por Deus e para Deus, até quando vocês estiverem sofrendo. E ele termina dizendo, os versículos que lemos, os últimos, até o versículo 18, Paulo dizendo assim: eu estou sendo oferecido como um sacrifício, e estou sendo oferecido por libação. Paulo está dizendo assim no final: o que eu propus a vocês é o que eu tenho proposto para mim. É a mesma proposta, é uma proposta de sacrifício vivo, de interação com a vida, não de uma interação hedonista, mas de uma interação de alguém que está querendo mesmo ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se pretendemos ser instrumentos na mão do Senhor, então o que a gente precisa aprender a fazer na vida é nos relacionarmos uns com os outros na dinâmica de Deus e não na dinâmica das nossas emoções. Precisamos aprender a nos relacionarmos uns com os outros na dinâmica da palavra e não na dinâmica do mercado, das pressões, das coisas que assaltam e sobressaltam o nosso coração. E isso é por demais difícil, tendo em vista que na nossa geração a gente se relaciona uns com os outros normalmente numa dinâmica do prazer, ou seja, a gente não pensa na perspectiva do sofrimento. Quando uma pessoa vem para o casamento, ela não vem pensando assim: certamente eu vou ter que padecer bastante, certamente eu terei que sofrer bastante para fazer bem ao meu marido, para fazer bem à minha esposa e para cumprir a palavra de Deus. Quando as pessoas vêm ao altar, elas vêm pensando assim, mais ou menos assim: certamente eu serei muito feliz com essa pessoa que está aqui do meu lado, certamente eu terei muito prazer com essa pessoa que está aqui do meu lado. A perspectiva não é uma perspectiva real, concreta, de que a vida é dura, de que a gente vai passar por percalços, de que problemas vão nos assaltar. A perspectiva é uma perspectiva hedonista, fantasiosa, de uma ideia de que a vida vai ser um mar de rosas e que de alguma maneira aquela pessoa ali com a qual nós nos relacionamos, ela vai nos surpreender fazendo alguma benesse, alguma coisa muito boa para nós, e até quem sabe trazer para a gente coisa que a gente ainda não tem. Por causa dessa dinâmica fantasiosa, a gente vive sendo surpreendido uns com os outros por tristeza, por desalento, desafeto, mágoa. Todo tipo de crise relacional se estabelece, e à medida que ela se estabelece, a gente vai virando uma concha, uma ostra, ou na linguagem militar, a gente vai virando um maceteado. Ou seja, eu já sei como lidar com fulano, já sei como lidar com cicrano, eu já sei o que fazer com aquela pessoa ali. A gente já sabe se excluir de processos, a gente já sabe entrar em processos. A gente torna a vida relacional uma vida na perspectiva do prazer. Se eu me der bem, se eu conquistar o que eu quero, se eu adquirir o que pretendo, eu estou dentro. Mas se for para eu me dedicar, se for para eu me gastar, se for para eu sofrer,
para que a imagem de Cristo se complete em mim e para que a pessoa seja abençoada através de Cristo em mim, se for para eu pagar um preço alto para que a pessoa cresça no Senhor, eu estou fora, eu não topo, eu não quero. Eu preciso dizer para você que a vida de Deus proposta para nós é muito semelhante à vida que Jesus viveu. E se a vida é semelhante à vida de Jesus, Jesus veio fazer exatamente isso que eu estou lhe falando. Jesus veio com uma proposta de sofrimento, não com a proposta de adquirir de nós, os seus amigos, aqueles que gostam dele, adquirir de nós algum tipo de prazer, algum tipo de benesse. Jesus, quando olhou para mim, ele não esperava de mim algum retorno positivo, mas ele esperava de mim o que eu tinha para dar: pecado. Ele esperava de mim o que eu tinha para dar: desafeto, distração, destruição, mágoa, ressentimento. Jesus sabe ou sabia, quando estava vivendo aqui na terra, com quem ele estava lidando. Ele não tinha uma ideia equivocada. E a proposta de Deus para as nossas relações interpessoais é essa. Não é que a gente vire uma espécie de sadomasoquista. Não é que a gente vá dizer assim: tá bom, eu vou sofrer, e se proponha a sofrer, porque o sofrimento é válido em si mesmo. Mas a dinâmica real do Espírito é a gente aprender a passar pelo sofrimento, trazendo a vida de Cristo extraída desse sofrimento. É a gente aprender a trazer a vida de Deus a partir justamente das crises. As grandes oportunidades geradas pelo Espírito para nós, elas são advindas muito mais dos problemas do que advindas dos prazeres, das alegrias e das conquistas. Veja como é que está mais ou menos a dinâmica desse texto. Dê uma olhada, por favor. Capítulo 2 de Filipenses, do versículo 1 ao 4, tem uma admoestação, uma advertência. E a advertência, ele fala que a gente precisaria, se a gente tem a intenção correta, se a gente quer mesmo viver para Deus. Está falhando, não está? O som? Está dando para... Tá? Ok. Se a gente quer mesmo viver para Deus, se a gente quer mesmo se entregar ao Senhor, a perspectiva correta que Ele está trazendo para nós é de completar o sofrimento na nossa vida. Veja que Ele diz para nós: completa a minha alegria, a alegria dele, não a nossa. Depois Ele diz assim: você precisa aprender a pensar diferente, você precisa aprender a ter sentimento diferente, você precisa aprender a ser unido no coração, na alma, você precisa aprender a domesticar seus sentimentos. Tudo isso é crise. Não é o que temos naturalmente para dar, não é o que queremos adquirir dos outros, mas a perspectiva é uma revolução interior. A perspectiva é que algumas coisas precisam ser mudadas dentro de nós para a gente poder viver a vida de Deus. Precisa haver uma mudança de mente, precisa haver uma mudança de sentimento, precisa haver uma mudança de perspectiva a respeito da vida, do outro e do mundo. Deixa eu trocar esse miúdo para deixar mais claro o que eu estou falando. Nós estamos na vida cheia de relacionamentos, e as mágoas, a falta de perdão e a tristeza, elas naturalmente vão tirando uma grande parcela da nossa vida e vão deixando só um leitozinho muito pequeno no qual a gente acha que a vida está lá. A proposta de Deus é justamente abrir a vida toda, abrir o nosso coração e dilatar o nosso coração para a gente se entregar a Deus e se relacionar com as pessoas na dinâmica do sofrimento, recebendo delas o que elas têm para dar,
não recebendo delas o que a gente gostaria ou esperaria que elas nos dessem. Isso é muito difícil. Por exemplo, você está casado e depois de algum tempo de casamento a gente descobre logo que a pessoa com quem a gente casou não tem condição de nos dar o que a gente gostaria que desse. A pessoa falha, a pessoa erra, a pessoa ignora, a pessoa é insensível, às vezes truculenta, às vezes guarda mágoa. E aquela relação, ela vai ficando uma relação distante. Não uma relação aprofundada, mas distante. Estou pensando aqui em amizades que a gente tem. À medida que o tempo vai passando e a gente vai conhecendo as pessoas, qual é a nossa tendência? A tendência é que as nossas relações de amigos, em vez de ser relações onde a gente vai aprofundando e vai tratando, vai se entregando para que Deus cresça, são relações que normalmente elas vão se tornar simplesmente círculos de prazer. A gente sai para almoçar, sai para comer, para fazer uma coisa, para fazer outra, assistir um jogo de futebol, sai para tomar sei lá o que, mas sai para fazer coisas pontuais de prazer. E normalmente essas pessoas que nós reputamos como amigo, a gente não fala sobre o sofrimento, a gente não fala sobre as crises, a gente fala sobre tudo, mas não fala sobre o verdadeiro. É como se a gente quisesse fingir, a gente se indispusesse a passar pela vida de verdade. E aí a gente vai criando só um leito, uma área, uma faixa da nossa história, onde a gente diz, a vida aqui pode acontecer, mas nessa outra área toda aqui, que é a área do sofrimento, a vida não pode acontecer. Mas a vida precisa acontecer toda, e não apenas onde a gente acha que é viável. A gente precisa escancarar o coração. Por isso Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês abram mesmo, vocês apresentem o coração, apresentem a alma, apresentem a mente, mudem. É necessário haver uma nova dinâmica acontecendo. Aqui ainda, no versículo 3 e 4, ele diz, por favor, parem de fazer as coisas por benefício pessoal, parem de fazer as coisas por partidarismo, por vanglória, mas comecem a fazer as coisas por humildade, por vontade de servir, por vontade de abençoar, por vontade de trazer a vida de Deus para os outros. Tentem inverter o processo, tentem deixar de querer o que vocês querem e aprendam a querer o que Deus quer. Invertam o processo na mente e invertam o processo nas emoções. Em outras palavras, maridos, a gente precisa aprender a viver o sofrimento que a esposa traz, o sofrimento que ela traz para a vida, para a gente, para casa. Esposa, a gente precisa aprender a trazer o sofrimento que o marido traz, justamente os descaminhos, justamente as crises, justamente aquilo que agride e fere a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não pode se eximar da vida real. A proposta de ministério não é simplesmente fazer coisas na igreja. A proposta de ministério é conduzir os nossos relacionamentos interpessoais na base de Cristo. É anunciar Cristo nas relações interpessoais. E a gente nunca vai conseguir anunciar Cristo nos nossos relacionamentos interpessoais enquanto a gente não aceita, não se dispõe a sofrer por amor, a sofrer para que o outro seja levantado em Cristo, para que o outro conheça Cristo. Marido precisa aprender as demandas que a mulher traz, as crises que a mulher traz para dentro de casa. O marido precisa aprender a amar como Cristo amou a sua esposa, que é a igreja. A esposa precisa aprender a valorizar o marido. Não precisa botar um tapa-olho, não precisa botar uma coisa para fingir que está bom,
mas precisa aprender a lidar com a crise, com o problema que naturalmente vem, e não se eximar, não fugir da vida na sua dinâmica maior, que é essa dinâmica incluindo o sofrimento, e não simplesmente aquilo que queremos. Se você passar um pouquinho adiante, versículos 12 até o 18, mais uma vez a gente vai encontrar uma exortação, e a exortação traz a mesma proposta dos versículos anteriores. Ele diz: desenvolva a salvação. É Deus que vai efetuar, mas desenvolva. Aprenda, se disponha, proponha no seu coração ter uma vida integral e não ter uma vida simplesmente naquilo que você gosta. Não diminua a faixa da sua vida. Deixa a sua vida toda completa, com os dissabores incluídos, com as crises incluídas, com aquelas pessoas que são para você amargas, com aquelas pessoas que são para você um entrave, um tropeço, um problema. Inclua, desenvolva esse processo em você. Ele segue adiante um pouquinho, ele diz aqui o versículo 14: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Parem de o tempo todo estar intrigados, em crises, o tempo todo mastigando o mal, o tempo todo ruminando o veneno. Parem de ficar o tempo todo no sentimento, ressentimento, de amargura. Parem de criticar tanto, parem de ser tão dolosos, parem de ser tão pestilentos. Deixa de murmuração, deixa de contenda, deixa de rixa, de briguinha, de coisa que não tem nada de Deus. Para com isso. Não é só marido e esposa. É uma perspectiva interior. A gente precisa aprender no coração. A disposição de um cristão nos relacionamentos interpessoais, a disposição não é ser servido, mas é servir. Não é receber, mas também não é dar de si, mas é dar de Deus ao outro. Essa proposta precisa necessariamente envolver o sofrimento, a dinâmica do sofrimento. Quando a gente diz no casamento assim, na hora do casamento: prometo ser-lhe fiel na saúde e na o quê? Na doença. Na juventude e na velhice. Na prosperidade e na escassez. Tem que ser inclusivo ou não? Não só o casamento, mas na vida. Se a gente pega e diz assim: cortei. Tinha uma pessoa que eu conhecia, que ela dizia assim, quando se desgostava de alguém, quando entrava em crise em alguém, ela dizia assim: cortei do meu livrinho. Aquela pessoa ali, eu cortei do meu livrinho, eu não sofro mais por ela, está alijada da minha vida, tchau. Diminuiu, fatiou a vida. Aí uma outra situação acontece, você diz: eu já não vou mais naquele lugar, cortei. Uma outra situação acontece, diz: eu já não sento daquele lado da igreja, cortei. Outra situação acontece, diz: quando aquela pessoa está falando ali, eu também não vou, cortei. E assim vai, a gente vai cortando, vai fatiando, até chegar no suposto leito de vida, onde a gente diz: aqui vale a pena viver. Acontece que esse leito de vida, ele está permeado, ele está lateralmente cheio de mágoas, de ressentimento, de crise. E isso não é vida, irmão, pelo menos não a vida de Deus. Essa é a vida do ímpio, de gente que não se propôs a ser usado por Deus no mundo real. Está ruim, não está o som? Está falhando, não está ou não? Está não? Eu estou o tempo todo sentindo que está. Ok. Mais um pouquinho adiante, ele diz, versículo 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, não da minha fé, mas da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo.
Irmãos, que proposta louca, ensandecida é essa? Como é que Deus tem coragem de chegar para a gente e dizer assim: olha, estou propondo uma vida para vocês, que é uma vida abundante, que é uma vida suprema, que é uma vida divina, eu estou propondo para vocês. Aí quando chega a proposta esclarecida, aí você diz assim: oxe, mentiu, o contrato é outro. Estava dizendo para mim que era uma vida abundante, mas quando eu estou vendo aqui nas linhas do contrato, está falando aqui que é para eu sofrer, está dizendo aqui que é para eu me gastar, está dizendo aqui que é para eu me humilhar, está dizendo aqui que é para eu suportar. Essa aqui é a vida abundante, é? Essa aqui, eu acho que é raro o contrato, eu preciso assinar outro, me traz outro aí, porque esse aqui não está valendo não. É essa a proposta. A vida abundante não é aquela vida hedonista e fantasiosa. A vida abundante é uma vida real, que em vez da gente ir cortando as áreas todas que a gente não gosta, a gente simplesmente se expande, o nosso interior muda, a nossa afeição muda, os nossos sentimentos mudam, nosso entendimento muda, e a gente se abre e se dilata para a vida, e a gente cresce na vida, e a gente abraça tudo na vida, a gente se torna maior, porque a vida de Deus expande e dilata os nossos corações. Mas para isso acontecer, tem que ter uma dinâmica interior poderosa. Afinal de contas, essa vida abençoada, ela não parece ser uma vida normal, natural. Eu estou falando de mim agora, eu não tenho condições nos meus sentimentos de simplesmente estar distribuindo perdão assim. Eu não tenho condições nos meus sentimentos de simplesmente estar abençoando os outros assim. Tem hora que nos meus sentimentos, na minha mente, no meu coração, eu estou saturado, eu estou cansado. Tem hora que eu estou abusado, tem hora que eu estou dizendo assim: eu não rendo mais para nada, eu não aguento mais. Tem hora que nas relações interpessoais, a vontade que dá é dar um chute, dizer: sai desgraça, só estás atrapalhando. Não é natural, ou seja, isso não vai acontecer no meu coração de uma forma assim, de qualquer jeito. Ela não sai de mim. Eu preciso ter uma dinâmica interior diferente. Eu preciso ter uma proposta no meu coração diferente. Se essa proposta não ficar bem clara para mim, a vida de Deus, ela se torna para mim simplesmente um peso, um cansaço. Como é que eu vou ter que estar amando o meu inimigo? Como é que eu vou estar abençoando quem me persegue? Como é que eu vou estar servindo a quem é um traste, é um lixo? Como é que eu vou estar fazendo bem a pessoas que me fazem mal? Eu não consigo, eu não quero esse negócio. Eu não quero. Eu quero outra coisa. Então vem a proposta. A proposta está no meio desse texto. O sanduíche, aprendi isso com o pastor agora recentemente. Quando a gente está analisando alguns pedaços da Bíblia, alguns textos maiores da Bíblia, o Espírito Santo faz assim: ele faz uma proposta A, depois ele traz um assunto B, e depois ele lembra a proposta A. Esse texto que a gente acabou de ler, ele faz isso, é um sanduíche. Existe A, B e A. É o pão, os dois pães, e no centro, no miolo, o que vai ser o recheio do sanduíche. E eu aprendi lá com o pastor dizendo assim: o recheio sempre é melhor. Não tem jeito. A gente come o sanduíche por causa do recheio, ainda que a gente goste do pão. Mas o meio é que dá o sabor ao sanduíche. E o meio é que faz a vida valer a pena. Porque simplesmente fosse a proposta de dizer assim: rapaz, que negócio é esse de estar me gastando pelos outros, de estar sofrendo pelos outros, de estar sendo espizinhado, humilhado, e estar perdoando? Que negócio é esse? Estou fora. Para quê? Eu não preciso disso. Eu já tenho problema demais, ainda vou aceitar e admitir o que os outros fazem comigo? Deus me livre. Está fora, isso não é vida de Deus. Mas o recheio faz tudo valer a pena. E o recheio nesse caso é quando Paulo chega e dá o exemplo. E o exemplo não é o exemplo de alguém que simplesmente assim era um descaso, um problema, e essa pessoa fez uma superação. É o contrário. O exemplo é de alguém que era supremo,
tinha uma vida de deleite, tinha uma vida de prazer completo, tinha uma vida de status, tinha uma vida de tudo que é bom. Se alguém podia ser hedonista, esse alguém é Cristo. Se alguém podia ser cheio de si, esse alguém era Cristo. Se alguém poderia cortar os inimigos da sua listinha, do seu caderninho, era Cristo. Ele não precisava da gente, ele não precisava de absolutamente desses problemas que a gente traz, ele não precisava de igreja, ele não precisava da história humana, ele não precisava de nada. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o Filho com a glória que lhe conferiste antes da fundação do mundo. Eu preciso dizer para você, antes que Deus inventasse de fazer essa história, onde existe eu e você, Jesus Cristo habitava em glória inacessível. Jesus vivia uma vida regalada, mas Ele se propôs, por amor, Ele se propôs a se esvaziar. Ele se propôs a pegar a sua glória, pegar a sua plenitude, pegar o seu enchimento, pegar tudo que era supremo. Ele disse: eu vou abrir mão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e resolveu assumir uma forma humana. Foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu tenho um exemplo que me arrasta. Eu tenho um Deus poderoso e suficiente que me leva, que me enche. Um exemplo que diz para mim: vale a pena se humilhar, vale a pena se esvaziar, vale a pena servir, vale a pena amar. Porque Deus exalta aos humildes, Deus exalta aos quebrantados, Deus levanta aqueles que se põem no pó. Deus habita com o contrito, Deus é supremo com aqueles que se esvaziam. Vale a pena, porque eu quero a vida de Deus, não a vida medíocre, porque eu quero a vida de Deus. Não a vidinha qualquer, mas a vida superabundante. Então só é possível se for o exemplo de Cristo em mim. Nunca será possível se for simplesmente eu tentando. Entenda que a proposta é: tenha em você o sentimento que houve em Jesus. Tenha em você. E toda vez que você estiver se vendo como alguém, como alguma coisa, toda vez que você estiver achando que já alcançou algum grau, alguma competência, algum status, toda vez que você achar que chegou em algum nível maior, agora eu estou mais inteligente, agora eu estou mais capacitado, agora eu estou mais poderoso, agora eu estou mais rico, agora eu estou mais abençoador. Toda vez que você pensar que cresceu no nível, toda vez que você achar que agora tem alguma coisa em você para abençoar os outros ou para fazer para você mesmo, a proposta de Deus é: tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus. Esvazie-se da glória, esvazie-se do merecimento, esvazie-se da concupiscência, do auto-engano, esvazie-se. O sentimento é esse. Não é um sentimento de alguém que está conquistando, mas é um sentimento de alguém que está sendo conquistado.
Não é um sentimento de alguém que está superando, mas é o sentimento de alguém que está sendo domado, abraçado, acolhido. Não é um sentimento de autossuperação, mas é um sentimento de uma dinâmica de decrescer, diminuir, e a vida de Deus explodindo na gente. E de repente, aquele perdão que a gente não conseguia dar, Deus faz brotar no nosso coração. Não porque a gente estava buscando o perdão, mas porque a gente estava buscando viver como Cristo, sem os nossos próprios sentimentos, mas tendo um sentimento igual ao de Cristo. E de repente, aquele amor pelo inimigo que a gente não conseguia ter, ele brota do nosso coração. E a gente diz, mas como eu não consigo? Mas é porque você simplesmente está com o sentimento de Cristo, se esvaziando, dizendo não para você mesmo, dizendo eu quero é Deus, eu quero é de Deus, eu quero é o poder de Deus, eu quero é a vida de Deus, eu quero é o Espírito superabundante em mim. O recheio é mais gostoso, porque o recheio é vitória. O recheio é mais gostoso, porque o recheio mostra um exemplo, não uma admoestação, mas um exemplo que arrasta. O que foi que a gente conquistou até hoje? Tornou a gente melhor? Ou tornou a gente mais necessitado de Jesus? Que foi que a gente conseguiu nas nossas competências e elucubrações, nas nossas formações, nos nossos títulos, nos nossos diplomas? Que foi que a gente conseguiu? Os tapinhas nas costas, os elogios, os diplomas postos na parede, tudo que a gente tem como conquista, talvez sejam exatamente essas grandes coisas que nós reputamos como grandes, que tem feito a vida da gente, em vez de ser uma vida grande, que se dilata, está se tornando uma vida medíocre e diminuta, na qual a gente não consegue ter alegria para viver. Porque aqueles títulos, aquelas compensações, aqueles méritos, aquelas coisas que um dia foram motivo de tanta alegria para a gente, hoje elas nos sufocam, hoje elas nos impedem, hoje elas dizem para a gente que a gente é muito para fulano, a gente é melhor do que cicrano, a gente é grande em relação a fulano, e essas coisas vão simplesmente entupindo a veia do nosso coração espiritual. E a gente pronto a um colapso, porque a nossa grande riqueza foi perdida. E qual a riqueza? A vida de Cristo. A vida de Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Escrevendo aos Filipenses, ele diz que o viver que agora tenho na carne é pelo poder do Filho de Deus. Paulo chega a dizer, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu preferia deixar a terra e ir me abraçar com Ele lá no céu. Mas se tenho que ficar, eu ficarei por amor de vós, para vos servir. Essa é a proposta. Que proposta louca, ela é louca. Que proposta sem nexo, sem adequação existencial. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Tenha o mesmo sentimento, irmão. Pare de ter aqueles sentimentos compensatórios, meritórios. Pare de ter e de se alimentar da vaidade, da sua própria concupiscência. Pare de constantemente encher seu coração dos seus currículos, das suas vitórias, dos seus elogios. Esvazie-se. Esvazie-se. E deixa Deus te exaltar. Deixa Deus tomar e lhe pôr exaltado.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Essa é a proposta. A proposta de perdão, a proposta de abraçar, é a proposta de expandir, de se quebrar, é a proposta de chegar onde a gente não chega. É a proposta de uma vida abundante, não de uma vida diminuta. É a proposta da exaltação de Cristo e não da exaltação do nosso ego. É uma proposta não hedonista, mas é uma proposta de satisfação plena, suficiente em Deus. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. A gente vai se preparar para a ceia. E a ceia é o momento que a gente diz para Deus assim: eu reconheço o preço que foi pago. Eu reconheço o que o Senhor fez para que eu pudesse estar aqui salvo. E se a gente reconhece, a gente sabe que foi isso que Ele fez. Ele se esvaziou até a morte, morte de cruz. E isso foi que nos deu a salvação. Agora, irmão, de olhos fechados, se preparando para a ceia, queria convidar você a dizer para o Senhor, se assim você quiser: Senhor, me dá esse sentimento de Cristo, de esvaziamento da vaidade, de esvaziamento de si mesmo. Me dá esse sentimento, Deus, porque de Ti vem tanto querer como efetuar. Me dá esse sentimento, Deus, o sentimento de esvaziamento, de me esvaziar, de assumir a dinâmica da vida de Jesus, contrária a mim mesmo e contrária ao mundo, mas plena de satisfação em Deus. Se você está comigo, irmão, dizendo lá no seu coração: eu quero, Deus, eu quero esse sentimento, eu quero aprender a viver com esse sentimento, eu preciso, Senhor, derrama sobre mim. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você que está dizendo: eu quero e eu preciso, eu quero orar por você. Enquanto você fica de pé, eu queria convidar os presbíteros para virem para cá, para a mesa da ceia já, para a gente fazer a distribuição dos elementos. Você que está de pé, você que vai ficar de pé, lembra o que é que você está fazendo agora. Você está dizendo para Deus: eu quero esse sentimento. Muda meus afetos, emoções, mente, coração. Muda, Deus. Muda, arranca. Não me deixa mais pensar como eu pensava, sentir como sentia. Esvazia de mim os méritos, esvazia de mim os meus motivos, minhas queixas, meus pensamentos, a minha lógica. Esvazia de mim, Senhor. Senhor, estamos aqui de pé, porque não temos, Senhor, condições de viver essa vida abundante, a não ser que o Senhor dê essa vida para nós. Senhor Jesus, Tu disseste: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ó Jesus, eu quero essa vida. Meus irmãos estão aqui de pé, querem essa vida. Tua palavra nós lemos, ela diz que o Senhor é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu peço agora que o Senhor tenha boa vontade conosco e faça aqui corações começarem a se esvaziar. Talvez, Senhor, haja reconciliação depois desse culto. Talvez haja abraço que fazia tempo que não havia, conversas boas, mudança de alma. Senhor, eu te peço, traz o sentimento de Cristo ao nosso coração. Arrasta-nos com o teu exemplo. Espírito Santo agora opera poderosamente e eficazmente na nossa vida, Senhor. Oh, precisamos de Ti e clamamos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.